Seres humanos, eu espero que vocês estejam tendo um dia incrível, porque o fim dos tempos chegou. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao finalmente primeiro álbum de estúdio do aespa. Porra, demorou, mas finalmente está entre nós, não é mesmo? E até passa um filme na cabeça, né? Que finalmente as meninas conseguiram lançar o tão aguardado primeiro álbum de estúdio do grupo. Estou bastante ansioso, eu não ouvi nenhuma das músicas, eu não ouvi o pré-single Supernova. E tem muita gente falando muito bem dele, as críticas estão bastante positivas, então eu tô bastante ansioso para ver o que essa era irá nos fornecer. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque é muito importante. E sem muita enrolação, vamos diretamente ao fim dos tempos. Vamos lá. Uou. Ó, esses graves dos sintetizadores. O bumbo pesadão da música. Nossa, que legal. Totalmente experimental esse conceito, né? Bem mixada a música. Visuais mais realistas. Nossa, bem produzida. Tá brincando que ela fez o dedo dela de arma. Meu Deus. E o dedo volta, ó. Hyper popzão aqui, ó. Sintetizadores sincopados na produção para realmente dar esse clima bastante interestelar, espacial. Meu Deus. Caramba. Teclados sincopados também. Elas se superaram nessa, hein? Caramba. Elas realmente eram um videoclipe on End of Times, né? Eu não sei nem muito o que dizer, deixa eu pensar. Eu fiquei bastante surpreso. Eu não esperava que elas iriam seguir esse caminho sonoro aqui. Se bem que drama, me lembrou um pouco drama essa música, em quesito de alguns elementos. Então,
Drama foi uma faixa muito importante para elas fazerem essa transição sonora para supernova, sabe? Porque alguns elementos dos Scientists que tem aqui, a gente teve uma pequena prévia em drama, tá ligado? Então eu achei isso bastante importante, né? Pra elas realmente não virem aqui com uma sonoridade totalmente 100% nova e a gente não entender nada, sabe? Tipo, ser realmente um distanciamento sonoro muito brusco do que elas estavam abordando sonoramente na discografia, mas não. Foi tudo feito de uma maneira muito coesa, assim, pra chegarmos neste ponto aqui. Então temos Supernova, ela é uma canção que combina o dance, né, com o hyperpop, e uma característica muito forte da música é esse bombo mais pesado que está presente na música toda, né? A gente tem essa linha superior bastante cativante também e a melodia muito forte, né, que são derivadas dos sintetizadores. O hyperpop ele é conhecido justamente por essas produções complexas e supercarregadas, e Supernova exala isso, né? É a música mais diferente de toda a carreira do Expa até agora. Então, Supernova exibe justamente essas camadas densas de sons eletrônicos, esses sintetizadores mais brilhantes e esses efeitos sonoros bastante exuberantes que criam essa sensação de grandiosidade e intensidade que combina justamente com todo esse storytelling que o videoclipe nos conta aqui, né? Então, a faixa traz essa intensidade que utiliza justamente esses sintetizadores brilhantes e cintilantes que são uma marca do hyperpop, né? Então esses sons, eles ajudam a criar essa atmosfera futurística e energética que combina justamente com os visuais que são entregues aqui pelo grupo, né mesmo? O videoclipe não tem um storytelling assim, tipo, que realmente conta uma história, né? É um clipe mais extrovertido e traz justamente essa visão de mundo expandida do Aespa, sabe? Como se fosse. É uma ótima faixa pra realmente abrir o álbum, porque parece aqui o início de um evento, sabe? Que, tipo, a Supernova abre esse evento pra pra uma outra dimensão, tá ligado? A Supernova é uma grande explosão, então, tipo, aqui a gente vai conhecer um, um novo Expa, tá ligado? Um Expa mais empoderado e realmente uma visão de mundo mais expandida aqui das integrantes. E é uma letra que traz todo um empoderamento pro grupo, mas ainda se mescla com temas amorosos, né? Cara, eu gostei muito da música. Muito legal. Ela é realmente muito cativante e ela é muito fácil de ser degustada, né? Assim, a gente já fica, uau, realmente por conta do hyperpop, essas produções complexas e sobrecarregadas que dá essa sensação pra gente. Muito legal. Look at it. Shoo. Look at it. Visuais totalmente futurísticas, né? Uh, hip hop old school, com essa percussão. Uou, um dos melhores visuais das eras do Expa até agora. Para dar esse clima retrô também, eu acredito que esse videoclipe tenha sido gravado com uma câmera analógica também. Como a gente pode perceber, a cinematografia já é muito diferente do Supernova. O conceito visual é o mesmo, né? O estilo de roupa e tudo mais, porém, a forma como foi gravado é bastante diferente. Get done. Uou, Shoo. tem influências a pinturas renascentistas. Uou.
Ou Yes. elas vieram alienígenas nesse clipe. Elas são o Armagedon. Ou sinceramente, eu tô bastante surpreso com essa title track, porque se comparado com Supernova, essa aqui diminui mais o ritmo do álbum e também ela não é muito comercial, não. É um pop bem mais experimental que elas estão fazendo aqui nessa title track, se comparado com Supernova. Diferente. Low. Turn back, turn back, turn back. Eu adorei a estética dessa app. Olha isso. É uma era bastante apocalíptica mesmo. Olha isso. Muito bem feito os efeitos CGI aqui. Olha isso. Que- Eu adorei essa marca também, né? De. Essa parte aqui ficou muito legal. Que é o símbolo, né? Ficou muito legal. Caramba! Tipo, a Margerdon pra Supernova se distam sonoramente, vai assim. Vai de 8 pra 80 muito rapidamente, de verdade. A Margerdon, ela é uma canção que, diferente de Supernova, que traz as influências do hyperpop, aqui nós temos a influência do hip hop e do dance, né? É uma faixa que remete muito à sonoridade dos anos 2000, porém com elementos de produção modernos, né? E as letras trazem justamente esse auto-empoderamento que nos foi apresentado em Supernova, de que basicamente só elas podem se auto-definir aqui. Então, se Supernova foi o maximalismo do K-pop em seu melhor, né? Aquela produção bastante brilhante e cativante, Armagedon justamente diminui um pouco o ritmo da música, né? O refrão, diferente de Supernova, ele é feito com essas notas prolongadas, né? A gente tem done, gun e run. Então, não é algo exatamente, como posso dizer, instantaneamente cativante, tá ligado? Embora o som do baixo sintético aqui na música é muito bom, tipo, de verdade, em última análise uma base de hip hop que tá fazendo a música acontecer, tá ligado? E até uma base um pouco mais retrô pra justamente dar essa coesão lírica pra Supernova, mas realmente não tem muito o que tá acontecendo aqui, tá ligado? O pré-refrão ele tem alguns elementos legais e a ponte da música é boa, mas ela parece estranhamente pouco cativante do que Supernova, tá ligado? Então por isso que eu digo, é uma música bastante alternativa pra ser uma title track, então eu tô bastante surpreso. A forma que elas escolheram Armageddon como essa title track, eu acho que realmente foi proposital pra trazer este efeito totalmente não esperado dos ouvintes, não é mesmo? Legal. Mas se comparando com Supernova, Supernova é uma faixa que ainda consegue destacar mais os encantos do Espa do que a Margerdon. Aqui é uma faixa que tem poucos floreios se comparando com Supernova.
on. Where we go, it's me drum with the told it no on. Where we go. Beat drop, pelé. 心脏手里pelé. Legal. Os elementos que foram apresentados em A Martyrdom ainda estão presentes aqui. Esse pop, mais hip hop. Where we go, it's me drum with the told it on. Where we Uma faixa bastante energética e desafiadora também, né? Esses sintetizadores são muito a Aespa. Eu não sei se vocês conseguem perceber essa influência de uns sites mais cativantes que também foi abordada em Savage. É igualzinho, cara, esses sintetizadores mais cativantes e lineares não, e consistentes. Elas fizeram a mesma coisa ali em Savage. Então isso é muito legal, porque essa importância, né, da identidade musical do grupo, né? on the beat. Speed, company. Head on the stage. You don't want me to pick all the people. Stop down, do that. Blah. Straight down, down the body. Put them wet down, I'll die, you know what. Hear the sound, hanging hard, in it, throw down. Breaking down the where we go, it should be drunk for totally where we go. Where we go, nigga shut down with the broom, Liricamente falando, parece que elas estão se preparando para uma luta, né? Realmente, o fim dos tempos. Tipo, elas se auto-empoderando pra se preparar pra uma batalha poderosa, assim. Uma música de auto-empoderamento, né? Mantém bastante a consistência energética do disco. Poderosa. Os sintetizadores dela são bem, tipo, repetitivos, né? Mas eu acho que o tom da música faz ela trazer esse clima bem energético, que não faz uma música se tornar cansativa de se escutar, desgastante por essa repetição forte dos sintetizadores. As melodias que elas estão escutando, estão abordando aqui, são músicas que a gente já cansou de ouvir o Aespa cantando, assim, são bem parecidos com o Tyro Tracks, Chipsides anteriores. Que legal essa descida de nota, de tom, de nota.
계곡 없이 뛰는 그림자 나의 두려운 눈 먹고 자는 날 깨진 거울처럼 fake 사상 Elas irão crescer a partir do medo. 가지고 아픈 Don't waste my time. É, Os sintetizadores aqui, eles que estão fazendo acontecer o álbum, né? Eles que estão mantendo essa energia bastante consistente, pulsante, né? Legal. Tipo assim, ela. As camadas aqui da música mantém um grave, um frescor muito novo, tá ligado? Então, por exemplo, Mine aqui é uma produção que já traz mais elementos do pop e do R&B e tem essa base de baixo bastante pulsante e essas harmonias vocais muito legais que não tinham nas músicas anteriores, que enfatizam justamente o crescimento e a resiliência. Legal, eu tô gostando da forma como os sintetizadores estão sendo usados aqui, de uma forma bem mais consistente, sabe? É um álbum realmente frenético que não nos dá um minuto pra respirar, né? A gente tem que ficar, meu Deus. Tipo, realmente é uma música atrás de música energética. 그저 깨어내 지는 너를 언제든지 이상 원방만 Don't let you have A letra é bem bonita. Eu gosto das harmonias que elas fazem aqui. 예고 없이 뛰는 그림자 나의 두려움을 꾹 맞춘 손이 깨진 거울처럼 fake 분이 솟아와 어서 오직 나를 위해 like Gostei da ponte. Trong 그림자 나의 어쩔 수 없지 나니까 깨진 거울처럼 fake 분이 솟아와 이제 나내 터진 듯한 Fiquei pensando aqui, vai ser uma música difícil delas cantarem ao vivo se tiver coreografia. O tom da música é bem baixo. Tô curioso pra saber se elas irão performar essa ao vivo. Se elas não performarem essa música, provavelmente essa música vai ter coreografia, né? Mas, olha, corajosas. Guitarra elétrica presente. Gosto desse solinho atrás. Guitarra, riffzão de guitarra, né? Tá. Influências do trap aqui. Alcaçuz. Eu adoro eles. Tipo, parece que os compositores do K-pop trazem umas metáforas muito loucas, assim, tipo, meu Deus, de onde ele tirou essa metáfora? São muito específicas, tá ligado? Tipo, eles viajam, assim, na maionese, de verdade. Só na Coreia mesmo pra, tipo, trazerem uma música que traz essa metáfora do alcaçuz, tá ligado? Tipo, comparar o charme de uma pessoa ao alcaçuz, mano, tipo assim, tá ligado? Sabe? A batida dos sintetizadores bastante consistente ainda.
A melhor parte da música é essa guitarra com esse solo. Tem um pouco da influência. O legal dessa é que também tem um pouco dessa influência do hip hop old school no flow da Ning Ning, que pode ser comparado justamente ao flow do Armagedon, ali as influências do Armagedon. Então cria essa coesão sonora. O álbum tá muito coeso e muito expo ao mesmo tempo. Elas trouxeram influências novas que se fundiram com a identidade delas antiga pra realmente fazer algo novo. E é sobre isso, sabe? Evoluir musicalmente. Bem legal. Licorice. Fica bem. O refrão da música ele é bastante repetitivo pra ficar na cabeça, né? Essa repetição. Uma música legal pra você ouvir se arrumando, né? Tipo, entrando na vibe de um rolê que você vai, né? Licorice, a gente já começa a ter essa transição do disco pra uma narrativa mais amorosa agora, né? Aqui elas expressam o quão são atraídas por essa pessoa, né? Que tem um charme como o alcaçuz. Tipo, aí a produção equilibra o antigo e o moderno, criando essa atmosfera bastante cativante e ao mesmo tempo intrigante, porque elas estão intrigadas com essa pessoa que elas têm uma queda, não é mesmo? Então vamos lá. Olha esse baixo, legal. Aí já aqui já entramos totalmente na letra amorosa. Aqui em Bahamas a gente já tem esse ritmos mais tropicais, né? E melodias mais ensolaradas, como se fosse do Red Velvet, tá ligado? Esse lado mais veraneio do Red Velvet, criando essa sensação de diversão, escapismo, tá ligado? É isso. Influências veraneias também, né, aqui na música. A linha de baixo da música é muito boa. Um refrão que dá pra degustar já melhor, né? Igual de Licorice, palavras repetitivas. Olha esse gravão. To the beach. A letra da música é tão boba, mas o instrumental é tão bom, cara. Porque os sintetizadores eles começam bastante consistentes e depois eles te elevam assim, a música fica bem mais imersiva pros versos finais da música, sabe? Legal. A letra é super simples, super básica, mas o instrumental da música é muito bem produzido e dá total essa consistência com as outras músicas do disco, né? É um popzão aqui, cara. Um popzão com esses sintetizadores consistentes que depois ficam frenéticos e experimentais. Eu gosto como em cada música tem um pouco de experimentação ali do pop, mais experimental, né? E não tão comercial. Legal. Fico imaginando como elas vão cantar essas músicas ao vivo. Really? If I'm no teacher, to keep 점은 담아도 tired. 밤새 소란 and I knew 나는 wrong shot. 뭐가 앞에 우리도 다 오늘 재밌어져 나니까 너 숨기려고 Freneticãozão, o instrumental também. É uma música mais pop dance, né? A batida é animada, envolvente. Uma batida completamente pulsante, né? Vocais serviram. Sinceramente, eu achei essa música mais chata do disco até então. Achei super repetitiva. Eu acho que os sintetizadores mantiveram essa consistência e esse clima mais energético da música, mas eu achei que foi extremamente excessivo pra letra que é abordada aqui. E por ser uma música com os versos totalmente repetitivos também. Foi muito bem produzida, a música é bem produzida. Mas eu achei que foi excessivamente produzida nesse caso. Porque é letra que fala sobre a conexão profunda entre amigos, só que eu acho que essa produção
Foi um caso que não casou muito bem a letra com o instrumental, sabe? Eu achei que ficou tudo muito superficial aqui, sabe? Então, essa foi a minha menos favorita até o momento, assim, tá ligado? Tipo, acho que não casou muito bem tudo aqui dentro dos versos. Eu acho que poderia ter sido uma música um pouco mais melódica, um pouco mais bem desenvolvida nos aspectos vocais das integrantes. É claro que tivemos super, hiper, mega vocais, mas eu acho que o instrumental poderia ter dado uma dosada aqui, tá ligado? Pra elas conseguirem passar muito melhor o significado aqui da música, porque a gente acaba focando bastante nos elementos da instrumentação, porque eles são bem variados aqui. Vamos pra Prologue. Uh, 이제 참 어려워 내 모든 게 다 불었네 아직 어린 내 맘이 자라지 못한 채 나를 보네 Poderia ser a vibe dessa, por exemplo, sabe? Uma produção mais etérea e evocativa, como agora. Sintetizadores mais suaves, uma construção mais gradual aqui na música também. O ritmo do álbum deu até uma acalmada, né? Tava totalmente pulsante, vibrante. Adorei as melodias. Adorei o refrão da música. Ó. Voltamos com esse clima de autoempoderamento, né? Uma música que traz bastante reflexões sobre o eu, né? Uma coisa que eu quero falar sobre esse álbum é como o pop experimental é o gênero central do disco. Eu tô muito orgulhoso do Aespa, porque desde My World, eu falo, mano, se o Aespa ir mais a fundo nessa sonoridade do My World, elas vão entregar um dos discos mais consistentes da carreira. E dito e feito que elas estão fazendo aqui. Elas exploraram muito mais aquela experimentação que a gente viu timidamente em My World, como Trick or Treat, Welcome to My World, Girls não, caramba, Spice, tá ligado? Então, todos aqueles elementos que estão ali foram abordados aqui de uma forma bem mais desenvolvida. O que tá criando realmente um dos discos mais consistentes da carreira do Aespa até então.
Vai ser difícil elas superarem esse trabalho aqui. Do nada. A produção bastante energética e a melodia bastante cativante. Reforçam esse espírito da letra de liberdade e autoafirmação aqui. Só que uma coisa que todo mundo vai ter que concordar comigo. Por que meter um pop punk no meio do disco que é de hyperpop, de música eletrônica e hip hop? Espa, espa, espa. Poderiam ter colocado essa música no drama, né? Porque, porra, naquele álbum tem Hot Air Balloon, que seria um pop rock ali, lá, tá ligado? Tipo, a música é boa, mas, tipo, com o corpo do disco não faz muito sentido estar aqui. Bitch, I live my life brand new. É, produção bem fiel, pop punk mesmo. Exploraram bem aqui. Vai ser legal elas performarem isso ao vivo, o clima energético. Live My Life. Uma ótima música, mas não deveria estar aqui neste disco. A produção energética e cativante. Cara, eu gosto das letras porque elas falam sobre romper com uma estrutura existente, porque não há resposta certa na vida. É uma letra bem reflexiva e que fala sobre o comportamento humano que casa, combina com o contexto do tema central do disco, né mesmo? Que é sobre autoempoderamento, reflexões pessoais, luta interna, né? E amadurecimento pessoal. Vamos pra última música, Melody. Melody tem que ser uma balada, né? Dito e feito, balada. Uh! Love you. Eu quero dizer que eu adorei essa faixa já. Porque parece a irmã de Dreams Come True. Eu adoro aquela música Dreams Come True. Eu queria muito que fosse do Aespa. Eu adoro o grupo original, né? Que é um cover. Mas essa balada aqui, tipo, ela vem com essa ênfase nesses sintetizadores mais sonhadores e essas percussões mais delicadas. Dá de 10-0 em Forever, por exemplo. E a produção, ela cria, tipo, uma atmosfera suave, emocional, que destaca justamente os vocais dos integrantes e essas letras reflexivas, né? Sobre memórias e a importância, tipo, do amor na vida, tá ligado? Tipo, continua nessa contextualização do disco. Mas a produção dela é muito bem feita e muito bem desenvolvida. Eu acho que foi a dosagem certa aqui na música, tá ligado? Gostei. Parece uma música de OST, por exemplo. Música para o fandom, né? A importância dos fãs para elas. Toda música clichê do disco tem uma música como agradecimento, né? Eu gosto muito desse refrão, ó. Ó, essa instrumentação tem uma base melódica muito legal. E os vocais delas estão servindo como base também, a harmonização do fundo da música, sabe? Deixa eu ver aqui. Agora.
Oi. A gente começou o disco com hyperpop e terminou o disco com uma balada melódica. É sobre isso, não é mesmo? E encerramos aqui o primeiro álbum de estúdio do aespa, denominado Armageddon. O que eu tenho que dizer é que nos últimos 4 anos, todos nós sabemos que a história de lançamentos do aespa tem sido um pouco irregular, digamos. O grupo, ele lançava um disco de tirar o fôlego muito bem consistente, aí no próximo elas perdiam um pouco da qualidade, né? E ficava nesse sobe e desce. Porém, a Armageddon começa com um grupo de faixas extremamente confiantes que, mais do que satisfazem a vontade pelo pop experimental que o aespa faz tão bem. Tem momentos no disco, né, que o álbum ele mergulha em territórios sonoros mais amplamente acessíveis e conhecidos e explorados pelo próprio grupo, mas com um pouco de irregularidades, né? Felizmente, grande parte do Armageddon se encaixa na primeira categoria e reforça o que acho que todos nós já sabíamos, né? Que quando a aespa tem liberdade para explorar os sons e sonoridades que tornaram a sua marca registrada, elas não são nada a menos que excelentes e consistentes. Ao longo do disco, o quarteto ele segue justamente nessa narrativa de antes serem seguras e incertas sobre si mesmos, só que agora elas apenas florescem em níveis de uma confiança inabalável. O aespa, ele nasceu para ser um grupo pop experimental, tá ligado? Eu acho que elas têm esse objetivo e essa identidade sonora delas que foi abordada aí desde Black Mamba, justamente, é o que faz o grupo ser o grupo que é hoje, tá ligado? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do primeiro disco de estúdio do aespa? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!